Por dentro da Amazônia, com o vice-presidente Hamilton Mourão. Olá, sou Elaine Cajazeira e inicia agora o programa Por Dentro da Amazônia com o vice-presidente da República e presidente do Conselho Nacional da Amazônia Legal, Hamilton Mourão. Nesta edição, o vice-presidente fala sobre o portfólio de governança para a Amazônia Legal. Vamos acompanhar essa conversa? Minhas queridas amigas e amigos, nossa Amazônia, prazer enorme poder estar novamente aqui com vocês, iniciando a semana. Essa é uma semana tanto quanto distinta, porque amanhã é feriado, dia de finados, dia da gente reverenciar aquelas pessoas que nos são tão caras e que, por um motivo ou outro, já partiram desse mundo. Mas, hoje eu vou falar um pouco, como disse Elaine, sobre a forma como nós orientamos o trabalho do Conselho da Amazônia. Eu acho que vocês observam que, de vez em quando, aqui eu aproveito o programa para reforçar a missão do nosso Conselho, deixar claro para todo mundo que nós não temos uma função executiva, mas sim de coordenar, integrar e acompanhar a implementação das políticas públicas que se relacionam com aquelas três vertentes, de proteger, preservar e desenvolver a Amazônia. É um desafio enorme que muitas vezes a gente vê notícias tendenciosas sendo publicadas. Eu, na última sexta-feira, vendo aí os nossos jornais, observei que um publicou que se a Amazônia fosse um país, seria o 9º maior emissor de gases do mundo. Olha, minha gente, a Amazônia tem 5 milhões de quilômetros quadrados, é maior do que a Europa Ocidental. Então é uma notícia extremamente tendenciosa essa. Mas voltando aqui ao nosso assunto, para cumprir essa nossa tarefa, nós criamos aquilo que se convenciona chamar de um portfólio, que é um conjunto de medidas para que a gente consiga ter uma boa governança, ou seja, uma boa coordenação e controle sobre as atividades envolvidas na Amazônia Legal. Essa governança está fundamentada no planejamento estratégico que nós fizemos para o Conselho, buscando uma visão do Estado brasileiro. E quando a gente fala em visão de Estado, não é algo que pertença única e exclusivamente ao atual governo, ao governo do presidente Bolsonaro, mas sim em termos objetivos políticos, econômicos e sociais, que sejam perenes no tempo e permitam que a gente atinja os objetivos, principalmente aquele que eu considero maior, que é o desenvolvimento sustentável da nossa Amazônia. Então esse planejamento de Estado é é o balizador, é o farol que orienta todas as nossas ações. Esse portfólio ele congrega o Plano Nossa Amazônia, que é um plano estratégico, eu vou detalhar ele um pouco mais, e aquele que eu já falei várias vezes aqui com vocês, que é o Amazônia 21-21, Plano Amazônia 21-22, perdão, que é destinado mais ao combate ao desmatamento, às queimadas e outras atividades ilegais. O Plano Nossa Amazônia ele está voltado para a integração de todas as ações prioritárias do governo federal. Ele estabelece uma estratégia que prioriza e faz a convergência, de modo que a gente tem ações que se apoiem mutuamente, não ações excludentes e que terminam por a gente gastar recursos e não ter o retorno desejado para isso. E ele tem os eixos os eixos importantes dele. Primeiro, incentivar o desenvolvimento sustentável, principalmente trazendo os produtos da biodiversidade, da floresta, colocando valor nesses produtos, ou seja, industrializando os mesmos, para que isso seja transformado naquilo que se chama aí de bioeconomia. E com isso, nós tenhamos uma renda significativa para os moradores da nossa Amazônia. Para que isso aconteça, nós precisamos de fontes de financiamento, sejam elas brasileiras ou estrangeiras, sejam elas públicas ou privadas. E também nós temos, dentro do nossa Amazônia, buscado promover a integração dos sistemas de monitoramento, que hoje, então, nós falamos aí no último programa, daquela plataforma que está lá no Senso IPAM para controlar o fogo,
né? É importantíssimo essa integração dos sistemas, porque hoje tudo é feito em termos de georreferenciamento, ou seja, qualquer ponto na Terra ele tem que ter uma coordenada que o caracterize. E nós aqui no Brasil ainda temos bases diferentes e que levam a que, se a gente somar tudo que tem em termos de propriedade no Brasil, dá maior do que o território brasileiro por causa dessas distorções. Operacionalmente, né, nós temos o Amazônia 21-22, com aquelas ações emergenciais, transitórias, né, para assegurar o engajamento federal, mas também com apoio dos organismos estaduais e municipais, né, no combate aos ilícitos ambientais. E dentro desse plano já tivemos 2 operações de garantia da lei e da ordem. A última foi a Samaúma, né, que terminou final de setembro, início de outubro, né, e agora nós estamos tocando essas nossas atividades por meio aí das agências ambientais, com o apoio da Força Nacional de Segurança, da Polícia Federal e também das nossas Forças Armadas. Vice-presidente, com esse modelo de governança, há espaço para interação ou cooperação do segmento civil? Melanie, a realidade é a seguinte, né? Todo o trabalho do Conselho é feito em cima do segmento civil, né? A expressão militar, ela opera eventualmente dentro daquelas operações de garantia da lei e da ordem, no sentido de proporcionar o apoio logístico, de segurança, de comunicações às ações das agências ambientais. Por isso que nós valorizamos as propostas que estão dentro do pensamento estratégico do Conselho, que fazem um alinhamento de esforços, e aí nós também temos trazido, né, os governos estaduais, as prefeituras e diversas entidades da sociedade civil, né? Muitas vezes as pessoas pensam que sociedade civil é tudo aquilo que não é sociedade militar. Exatamente. Não é bem assim. Tá? Por exemplo, para vocês terem uma ideia, o militar, como militar, ele pertence à sociedade política, porque as Forças Armadas integram o núcleo político do país. Mas como indivíduo, ele, por exemplo, sócio de um clube, né, ele pertence à sociedade civil. Então a gente tem que entender essas diferenças, né? Também temos aí, lançado pelo Ministério do Meio Ambiente, o Plano de Recuperação Verde da Amazônia Legal, né? Tem o Consórcio Interestadual da Amazônia também, que lança um programa similar, né? Programas também que foram desenvolvidos pela Sudan, pela Suframa, pela empresa Vale. Então todos eles contribuem para o aumento da preservação e, consequentemente, para o desenvolvimento da Amazônia. E assim, eu acho que dentro desse nosso espaço busquei apresentar a vocês uma visão geral do que o Conselho tem trabalhado, né? E não é simples, a gente reafirma que é um trabalho constante, ininterrupto, e que tem tido êxito, né? Mas esse êxito ele está diretamente ligado a sinergia, a atuação em equipe, é um trabalho conjunto, tem que jogar como um bom time de futebol, aquele que um jogador apoia o outro, e não aquele que o jogador perde a bola e os outros se escondem esperando que ele resolva o problema. Então tem que ser algo, né, que todos deem a sua contribuição e, consequentemente, a resultante desse trabalho, né, será muito maior. Eu vou encerrar aqui o nosso programa. Lembro a todos que avançamos vertiginosamente na vacinação, mas mesmo assim ainda corremos aos riscos com essa pandemia da Covid-19. Por isso, mesmo estando vacinados, não deixem de fazer uso das medidas profiláticas, né, de lavar as mãos, usar álcool gel, usar máscara em ambientes fechados, né, evitar as aglomerações com pessoas desconhecidas, e até o momento em que tenhamos praticamente toda a população vacinada. Hoje nós estamos chegando na casa aí de 60% da população com as 2 doses, né? Um número mais considerável ainda com a primeira dose. Já temos o pessoal de mais idade tomando a 3ª dose da vacina, a dose de reforço. Portanto, vamos avançar e vamos vencer e vamos nos livrar dessa doença. Uma boa semana de trabalho a todos, um grande e fraterno abraço.
Também para o senhor um ótimo dia e uma ótima semana, vice-presidente. E para você que sempre nos acompanha, o meu abraço e continuamos contando com você para acessar o programa que já está disponível no canal YouTube General Hamilton Mourão e compartilhar entre os amigos. Ótima semana. Dentro da Amazônia, um programa do Conselho Nacional da Amazônia Legal. Proteger e preservar a Amazônia é desenvolver o Brasil.